E se as chaves para um sucesso fora do comum estivessem bem na nossa frente, escondidas à vista de todos? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do livro de Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos, para tentar desvendar umas verdades que são simples, mas tão poderosas que a maioria das pessoas simplesmente não enxerga. Para começar a nossa exploração, eu vou lançar uma pergunta que parece meio absurda, mas que vai direto ao ponto. Pensa comigo, como é que uma obra de arte, uma obra-prima que vale mais de $1 milhão, pode ser confundida com o lixo? Pois é, parece loucura, mas essa é a história real da Elizabeth Gibson. Ela encontrou essa pintura aí jogada do lado do lixo. Era nada mais, nada menos que uma obra-prima perdida do modernista Rufino Tamayo. Tava ali, para todo mundo ver, mas só uma pessoa conseguiu enxergar o valor real daquilo. A história dela é a metáfora perfeita para o que a gente vai discutir aqui. Então, assim como a pintura do Tamayo, as chaves para o sucesso muitas vezes são óbvias, mas a gente ignora. A grande questão é, o que será que diferencia a pessoa que vê o valor daquela que não vê nada? Vamos começar explorando o primeiro grande mito sobre isso. A gente ouve isso desde criança, né? Trabalhe duro e você consegue qualquer coisa. É quase um mantra. Mas e se essa fórmula tão popular estiver, na verdade, incompleta? E se o esforço bruto por si só não for o verdadeiro segredo da excelência? Para entender isso, a gente precisa conhecer o experimento Polgar. Laszlo Polgar, o pai, tinha uma crença. Gênios não nascem prontos, eles são fabricados. E para provar essa teoria, ele fez um dos experimentos educacionais mais radicais da história, usando as próprias filhas como cobaia. Ele dedicou a vida delas, desde os 4 aninhos de idade, exclusivamente ao xadrez. E qual foi o resultado? Bom, apesar de um esforço sobre-humano e de elas terem se tornado jogadoras de xadrez de elite, nenhuma delas alcançou o objetivo final do pai, ser a campeã mundial absoluta, competindo de igual para igual com os homens. O trabalho duro levou elas muito longe, mas não até o topo do pódio. O experimento acabou revelando que existe um limite. E aqui que está a verdade óbvia que o experimento mostra. O sucesso extraordinário não vem de ficar tentando consertar os nossos pontos fracos. Ele vem de identificar um talento natural e lapidar aquilo até a perfeição. O livro usa uma analogia que é, assim, perfeita. Imagina um gênio da matemática que é obrigado a passar anos de anos em aulas de reforço de gramática. Ele até pode melhorar um pouco a escrita, ok, mas a que custo? O tempo e a energia que poderiam fazer dele um profissional excepcional foram gastos para fazer dele alguém mediano. O foco na fraqueza gera mediocridade. E isso nos leva direto ao primeiro pilar do sucesso, o talento. A ideia não é ser bom em tudo, é sobre encontrar aquela aptidão natural, sabe? Aquela atividade que flui com muito mais facilidade para a gente do que para os outros. Esse é o verdadeiro ponto de partida. Ok, então identificamos o talento, mas talento sem direção não leva a lugar nenhum, né? E isso nos traz para o segundo segredo óbvio que a gente costuma ignorar. O senso comum diz que para ter sucesso a gente precisa de planos super detalhados, estratégias complexas, planilhas e mais planilhas. Mas o livro argumenta que toda essa complexidade é na verdade uma armadilha, uma distração do que realmente importa. A alternativa para isso é o chamado conceito Keller. É a ideia de ter um farol, uma única frase que define exatamente onde se quer chegar. A partir daí, todas as decisões, das grandes às pequenas, são filtradas por uma pergunta simples. Isso me aproxima do meu propósito? Vamos ver 2 exemplos poderosos disso. O propósito do Paulo Coelho nunca foi ganhar prêmios literários. Era ser um escritor lido mundialmente. Ponto. Cada decisão passava por esse filtro. A Gisele Bündchen não queria apenas ser modelo. O propósito dela era ser a número 1. Essa clareza absoluta foi o que direcionou cada passo da carreira dela. E essa ideia toda é resumida perfeitamente nesta citação. Comece com o fim em mente. Ter essa clareza sobre o destino final não é só uma coisa inspiradora, não. É uma ferramenta prática que garante que cada passo dado hoje esteja na direção certa. Certo, então já temos o talento e um propósito claro. Mas ainda falta a peça final desse quebra-cabeça, e talvez seja a mais ignorada de todas, o trabalho que ninguém vê. Antes de o mundo conhecer a bitomania, existiu Hamburgo. A banda que conquistou o planeta não nasceu da noite para o dia, não. Eles foram forjados em clubes bem precários lá na Alemanha, tocando 8 horas por noite, 7 dias por semana. Foi nesse anonimato brutal que eles se tornaram os Beatles. E a experiência dos Beatles não foi um caso isolado. Ela ecoa aquela famosa pesquisa com violinistas em Berlim que descobriu um padrão.
Os melhores, os virtuosos, quando chegavam aos 20 anos, tinham todos acumulado algo em torno de 10.000 horas de prática. Não é um número mágico, mas é um símbolo do nível de dedicação que a maestria exige. Mas aqui tem um segredo importante. Não é só sobre acumular horas. O tempo, por si só, não cria mestres. A chave é como esse tempo é usado. Não é ficar repetindo o que a gente já sabe como um hamster na rodinha. É sobre subir a escada, se esforçando constantemente para ir além do limite. Isso é a tal da prática deliberada. A gente pode visualizar esse processo com a ideia das 3 zonas. O crescimento de verdade nunca acontece aqui, na zona de conforto, onde tudo é seguro, previsível e estagnado. Na verdade, o processo é um ciclo. A gente começa na zona de conforto. Para evoluir, tem que dar um passo para a zona de aprendizagem. E isso quase sempre parece uma zona de medo, porque é desconfortável, a gente vai errar. Mas ao persistir nesse desafio, uma coisa incrível acontece. A zona de conforto se expande. O que era assustador vira nova base. E aí, o ciclo recomeça, sempre expandindo o nosso potencial. É por isso que esses são os anos de silêncio. A maior parte do trabalho que leva ao sucesso extraordinário acontece muito antes de qualquer aplauso ou reconhecimento do público. Então vamos juntar tudo isso. O livro, no fundo, nos apresenta um tripé, 3 pilares que, quando se estão juntos, sustentam o sucesso de verdade, aquele que dura. O sucesso, então, se apoia nessa combinação. Começa com o talento, aquilo que é inato. Direciona ele com um propósito claro como uma bússola. E alimenta tudo isso com a prática deliberada, que é um motor que impulsiona a jornada. Sozinha, nenhuma dessas peças é suficiente. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para esses 3 pilares, talento, propósito e prática, qual será a verdade óbvia sobre o nosso próprio potencial que a gente tem ignorado? Talvez encontrar essa resposta seja o verdadeiro começo de tudo.